Então, meus amigos, é com alegria que temos aqui a nossa irmã Deusa Rufino, que é trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, lá em Vargem Grande. Então, é uma companheira muito querida que leva a sério as suas responsabilidades na doutrina e o seu estudo. Só para ilustrar, ela veio, ela e uma filhinha de 10 meses, que está lá embaixo com o filho, e o seu marido está dirigindo uma reunião espírita mediúnica lá na instituição Bezerra de Menezes. Então, só para vocês terem uma ideia de como os dirigentes espíritas são devedores, porque eles são devedores porque eles sabem disso, então aproveitam todas as oportunidades e, graças a Deus, hoje com o espírito de seriedade e responsabilidade. Então, cabe a nós envolver com as nossas melhores vibrações, com o nosso carinho, a nossa irmã, que vai abordar um tema evangélico muito apropriado para a época de hoje e que nunca é demais nós ouvirmos. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente nos nossos corações, neste ambiente, e que possamos sermos envolvidos com a espiritualidade amiga, que aqui chega bem antes de nós, preparando o ambiente para nos receber. Por isso que nós encontramos esse ambiente tranquilo, harmonioso, que acalma o nosso coração do dia a dia tão atribulado, né? Como o Gilberto falou, eu estou com um bebê de 10 meses e um de 12 anos, né? São fases diferentes. E realmente o Gilberto, quando me convidou, pediu até que fosse o meu marido, mas ele não larga aquela reunião mediúnica dele por nada nesse mundo, né? Eu até falo, você tem que colocar uma pessoa, né, numa falta dessa, e já aconteceu, né, de falta. Então, sempre com muito carinho, muita alegria e com seriedade, como foi colocado, porque a doutrina espírita, as pessoas confundem a doutrina espírita, porque espírita tem que ser aquela pessoa carrancuda, né? Sério. E se nós estamos em boas companhias, na companhia de Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, dos nossos mentores espirituais, daqueles que nos acompanham desde muito antes de estarmos aqui, por que não sermos alegres, né? Felizes com o que a doutrina nos proporciona, que é o esclarecimento, que é o consolo, o amparo nos momentos mais difíceis que temos. Então, escolhemos ser felizes com a doutrina espírita, né? E nossa conversa de hoje é um tema do Evangelho, do capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. E como o nosso amigo Jorge colocou a respeito até do lar, né? O lar é o nosso cadinho, é aquele ambiente reservado para nós, para o crescimento. Então, é um tema apropriado realmente para a época que nós estamos vivendo, sempre será. E quando Kardec colocou, junto com esses espíritos, alguns itens das passagens de Jesus falando a esse respeito, é realmente para que nós, ao entender, possamos aplicar. Porque nada serve apenas saber, apenas conhecer. Nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. E aplicar primeiramente em nós. Nunca tentar aplicar para o outro. Porque nós trazemos esse defeito ainda de querer fazer com que o outro faça aquilo que contém as páginas do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e nós, né? Por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, né? Que é para ouvir mais e falar menos, né? E não fosse só a chuva, porque quando vocês ouvem na televisão, né, que
Tá, vai aparecer uma chuva, lá em Vargem Pequena já chegou. É o primeiro lugar onde se começa a chover e o último a terminar, a parar. E realmente estava chovendo lá agora, né? E antes de sair, eu esperando meu filho, aflita do colégio, né? Falei, ai meu Deus, porque está um trânsito realmente ruim ali na Curicica, né? Eu falei, ah meu Deus, mas eu preciso chegar, né? Aí uma amiga me ligou, Deus, esse pessoal gosta muito de festas, né? Nós temos um grupo de amigos que eles fazem festa quase todos os dias e acham que você tem que ir e ficam chateados, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer palestra. Mas hoje, segunda-feira, eu falei, mas você não vai fazer festa na segunda-feira? Eu vou fazer uma festa em outro lugar. Então, assim, as coisas, elas chegam. Cabe nós, né, entender e captar da forma que nos convém. E é claro que a gente não vai criticar quem quer fazer as suas festas, né? Faz o dia que pode. Realmente ela é uma pessoa que é o dia que ela pode é na segunda-feira. Então, nesse momento, até rogo para que ela possa estar feliz na sua festa. Mas esse tema de honrar o vosso pai e a vossa mãe, nós estamos vendo hoje, dentro do nosso lar, na televisão, né, no lar do vizinho, que está muito difícil, muito complicado a questão de educar, a questão desses espíritos que estão chegando dentro do nosso lar. Quem são eles, né? Tem um livro aí bastante interessante, né? Os nossos filhos são espíritos, que é interessante você ler e entender. Quem são esses espíritos que chegam com esse rostinho lindo, né? Tudo fofinho, bonito, que faz charme, faz a pirraça e já está fazendo um charme que é para você logo cair no charme que eles provocam. Mas você tem que entender que ele é um espírito e que precisa do seu auxílio. Muitos deles trazem uma bagagem até maior do que a sua, do que a dos seus pais. Mas agora nós estamos em modos diferentes. Ele está como meu filho, minha filha, eu sou a mãe, o pai. Então sou eu que tenho que conduzir. Lá para os seus 18 anos, que a gente fala que aí sim cada um vai para um canto, mas na verdade não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo que muitos filhos hoje ainda continuam na casa de seus pais. E até em certas idades, onde já poderiam estar sustentando até os seus pais, dando uma vida melhor, estão dependentes deles. E aí ocorrem aqueles graves erros, né? Desde da adolescência, desde a infância, que é não sabermos orientar. Por mais que orientemos os nossos filhos, fica difícil no mundo em que vivemos, onde o certo quase não é passado despercebido. O certo hoje, para muitos, é errado para nós. Imagina eu que nasci lá no sertão do Piauí, né? Com pais analfabetos, mas não me envergonho, porque eles souberam, na sua sabedoria, me ensinar um caminho para Deus, da forma que eles poderiam. E eles nos conduziram. Nós somos 4, não somos famílias perfeitas, porque perfeitos não existem na terra, né? Só Deus enviou Jesus, e não que ele fosse um espírito de pronto perfeito. Não, ele teve a sua etapa, assim como nós também teremos. Então, mas eles souberam nos conduzir e nos mostrar o caminho para Deus, nos mostrar o respeito ao próximo, ao outro. E não é só para os idosos, né? Eu lembro que nós dormimos muito cedo, e nordestino pobre dorme muito cedo, que é para a fome adormecer com o sono, né? A gente logo vai dormir cedinho
que é para não sentir muita fome. Hoje eu falo de uma maneira até rindo, mas a fome dói, gente. A fome é uma dor insuportável. Eu não posso falar que eu passei fome, mas muitas vezes fui dormir sem jantar. Hoje eu vou dormir sem jantar, mas não por falta, é para não engordar mesmo, né? Hoje a gente passa fome por querer, né? Mas antes não. Eu lembro até os meus 10 anos, as lembranças não são boas, mas não vamos falar lá do sertão do Piauí, porque vocês acredito que conheçam bastante, né? Então, a educação hoje, nós estamos delegando aos nossos filhos, né, essa educação, à escola. E aí o que nós estamos vendo é as crianças, os adolescentes, os jovens espancando os professores, espancando seus colegas, espancando seus pais, matando. Porque o que torna o adulto violento? A criança também mostra violência. E se nós não formos tentando modificar, né, aparando, o que nós fazemos com aquelas plantas que os galhos, né, elas vão saindo de forma, nós vamos cortando. Da mesma forma, nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós vamos ali tentando cortar as arestas. E aí Santo Agostinho, nesse capítulo, ele fala assim, que não é uma tarefa muito difícil. Ele coloca, não é uma que seja fácil, não. Ele coloca que não é tão difícil, porque todos nós temos condição de educar os nossos filhos. Não é por ser pobre, não é por ser rico, não é por ser negro, por ser branco. Todos nós temos condição de educar os nossos filhos. Então é dessa forma que ele coloca que não é tão difícil. E se tivermos uma base em Deus, em Jesus, nós temos essa facilidade para colocar para eles, né? É natural hoje. Eu lembro quando meu filho trocou de colégio, há uns 4 anos atrás, que ele chegou e falou assim, eu sou o único na minha sala que não tem madrasta. Aí eu fiquei olhando, né, 30 alunos, eu sou o único, e ele se sentiu mal por isso. Eu falei, meu Deus, né, olha que absurdo. Aí outro dia foi isso, mas eu queria, porque todas as mães trabalham fora, né? Mas eu queria que você trabalhasse fora, mãe. Eu falei, e você, filho? Como você iria ficar em casa, né? Então, tá bom, eu vou trabalhar fora e você vai fazer todo o serviço de casa, né? Não. Então, hoje o normal, né, é sermos separados, é termos padrastos, madrastas, não é ter um casamento contínuo. Eu vou lá com os meus, quase chegando aos 23 anos de casado. E uma diferença muito grande, que o Gilberto conhece, o meu marido, nós temos 22 anos de diferença de idade. E não me envergonho nem um pouco por isso. E há um pouco tempo, ele estava com a filha de 10 meses, né? Ele lá com 60 anos. E aí encontrou uma amiga e falou, nossa, mas a sua netinha é tão bonita, né? É minha filha, é minha filha. Então nós temos já quase chegando aí os 24 anos, e eu bem jovenzinha e ele já bem mais velho. Eu falo, olha, você foi pedófilo, né? Mas estamos aí, e não é fácil. Não é fácil, casamento não é fácil, né? Mas se não fosse bom, não casaríamos. Todos queremos casar. Então, o que é normal hoje para nós que já temos essa formação, é coisa estranha, como diz o meu filho, para eles, na idade deles. Porque o natural é a mãe trabalhar fora, e não estou eu aqui, gente, pelo amor de Deus, criticando as mães que trabalham fora. Cada um sabe de si.
E cada um faz o possível. E a mãe que trabalha fora, ela tem dupla jornada, né? Porque ela trabalha fora e ainda cuida do marido, cuida do lar, cuida dos filhos. Eu tenho esse privilégio de trabalhar em casa, e muito, né? Que a gente trabalha muito. Mas nós estamos passando por esse período de violência. E aí nós ouvimos falar assim, mas fulano matou por amor. Ninguém mata por amor, gente. Nós matamos por ódio, por ciúme, por orgulho ferido, por inveja. Nós matamos por ignorância, por falta de amor ao próximo, porque ainda não aprendemos a amar o nosso semelhante como Jesus nos pede, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, isso está em Decálogo, Êxodo, capítulo 25, versículo 12. Então, esse mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma lei de amor, de caridade para todos. E não podemos amar o nosso próximo se não amamos a Deus. Qual foi a forma e qual é a forma que continua sendo válida que Jesus nos trouxe do amor? Qual foi a forma? O amor incondicional. Não existe outro. O amor, ele é incondicional. E é assim que a mãe ama o seu filho, é assim que o pai ama o seu filho. E deveria ser assim o amor dos filhos para com seus pais. Mas nem sempre é assim. Né? E aí nós temos nesse mesmo capítulo a piedade filial. E qual é essa piedade filial? Piedade filial. Qual é essa piedade? Primeiro, o respeito que nós temos que ter. Não só dentro de casa. É o que eu falo muito para o meu filho. Se você não respeita o seu lar, você não vai respeitar o lar do seu amigo, você não vai respeitar o ambiente que você vive, você não vai respeitar o seu colega, você não vai respeitar o seu professor, a escola. Então é dentro de casa que aprende-se tudo. E eles, crianças, que muitas das vezes nós falamos assim, mas eles não compreendem, compreendem perfeitamente. Eu observo hoje a Catarina lá com seus 10 meses, ela, observadora, de você pegar o controle e apontar para a televisão, ela faz idêntico. O telefone, é claro que ela não consegue colocar, ela bota aqui atrás, né, no pescoço. Como ela aprendeu? Observando o exemplo. Então, se somos maus exemplos dentro de casa, não temos como educar e ensinar. A questão da mentira, né? Você ensina o seu filho a nunca mentir, que é feio, mas você mente dentro de casa. Né? E eu falo isso porque eu passei com o meu filho. Certa vez eu estava com uma enxaqueca terrível e aí ele atendeu o telefone e ele era bem pequenininho. Ele disse, mamãe, é fulano. Eu falei, filho, fala que eu não estou em casa. Eu estava em casa. Eu poderia ter falado assim, você pede para ela ligar um outro horário? Porque agora eu não posso atendê-la. Mas não, eu ensinei o meu filho a mentir. E são pequenos atos nossos, erros que nós consideramos que passa despercebido, que ele absorve e aprende. Assim são os traumas, como foi colocado no início. Nós não temos noção do quanto construímos traumas para os nossos filhos. Às vezes, num falar, numa palavra, num gesto, nós traumatizamos as crianças. E aí nós, o que fazemos? Entregamos ao psicólogo. Mas eu não sei por que meu filho tem esse comportamento. E aí o psicólogo, claro, estudou, se formou,
é conhecedor da causa. E aí, primeiro, ele vai tratar de você, porque ele quer conhecer você, para identificar o problema no seu filho. E aí ele observa que não é o filho que precisa do tratamento, né? Não é a criança, é o adulto. Então, o respeito para com o nosso pai, a atenção, o cuidado, a obrigação de cuidar deles. E tudo isso requer amor, precisa de amor. Mas como amar se nós não nos esforçamos para esse sentimento? Nós ainda, como nos é colocado na lei de amor, se eu não estiver enganada, é no item 8 do Evangelho, Lázaro, ele nos fala que nós ainda estamos vivendo, nós temos 3 fases, né? O instinto, a sensação e o sentimento. Nós passamos do instinto, mas ainda trazemos muito do instinto. E estamos vivendo o momento das sensações. Ainda não conseguimos amar da forma plena. E o sentimento, que é mais, né, elevado, é um sentimento mais elevado, nós ainda estamos bem distante de alcançar. Mas não é impossível. Se formos perseverantes, se tivermos boa vontade, boa conduta, né? E não esmorecer nas pequenas coisas que nos acontecem. Porque há pessoas que elas têm muita facilidade de cair, mas não sabem levantar. E muitas vezes o que impede é o orgulho. Vocês lembram, eu não sei se tem 10 anos ou menos, de um empresário, morador da Barra da Tijuca, que era milionário. E ele foi perdendo, de uma hora para outra, todos os seus bens materiais. Ele chegou em casa, matou a mulher, matou os 2 filhos e depois se matou. Olha o desespero, olha o apego nosso à nossa casa, ao nosso emprego, às nossas tarefas. E nós sabemos que tudo isso que nós construímos aqui nos serve. Nós crescemos como profissionais, como pessoas. Nós aprendemos. Mas tudo isso são empréstimos de Deus. E que aqui vai ficar. O que nós vamos levar são conquistas do Espírito. Nada de material nós vamos deixar. A última coisa que nós deixamos de material é o nosso corpo no cemitério. Porque a gente já primeiro deixa em casa, né, os seus entes queridos, que também são bens materiais. O único bem material que nós deixamos é o nosso corpo no cemitério. Então, quando nós ouvimos falar que fulano matou a esposa por amor, não, ele matou por ciúme, por orgulho, por ódio. Não se mata por amor. Por amor se vive. Por amor salva-se vidas, né? Não se mata. Então, quando ele fala aqui, Santo Agostinho lá no item 9. No item 5, tem uma passagem muito bela e que, às vezes, as pessoas não compreendem bem essa passagem, quando Jesus, né, está conversando com os doutores da lei, e aí a família, o pai e a mãe, preocupado, porque ele tinha desaparecido por alguns minutos, e aí eles voltam e encontram Jesus. E aí chegam até Jesus e falam: olha, sua mãe e seu pai estão lhe procurando. E aí ele diz: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E aí uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que naquele momento Jesus desprezou Maria.
E aí eu falei, meu Deus, mas imaginemos uma situação que Jesus nunca desprezou, nem os doutores da lei, nem os fariseus que estavam todo o tempo provocando armadilhas para que ele caísse. Por que Jesus iria desprezar Maria, sua mãe, que lhe dedicava um total amor, um total respeito, e ao seu pai José, que também tinha um imenso amor? Então, quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que Jesus lhe dedicava. Maria não fazia ideia muito exata da missão do seu filho. Nós lembramos da passagem que o anjo chega, anuncia a vinda do Messias. Ela compreenderia naquele momento que era árduo aquela tarefa, que existiria muito sofrimento. Imaginemos nós, se alguém nos dissesse, olha, você vai ter um filho, o seu filho morrerá na cruz, pela ingratidão dos homens, pela incompreensão da humanidade. Nós não resistiríamos. E Maria suportou. Ela não tinha um entendimento claro de tudo isso, mas ela sabia desde o início, quando ela começou a perceber aquele menino. E toda a jornada, toda a sua jornada, toda a perseguição de Herodes, né? Então, Jesus nunca renegaria sua mãe. Ele aproveitou todo aquele momento para dar ensinamento e mostrar a diferença da família espiritual e a família consanguínea. Porque nós abrimos a boca e falamos assim, não, a minha família, o meu filho, a minha filha, enquanto Jesus nos vê como irmãos e o Pai como filhos dele. Somos herdeiros, não somos filhos deserdados. Somos herdeiros. E tem um exemplo maior desse momento em que Jesus mostra isso, essa família universal, a família espiritual, os laços se fortalecendo, é aquele momento em que ele está nos seus últimos suspiros, em que chega João e Maria, que foram eles que acompanharam. A grande maioria eram as mulheres seguidoras do Cristo naquele momento. E eles não queriam permitir a estada da sua mãe, de Maria, mas ela pediu para que ela acompanhasse todo o calvário de seu filho. Então João e Maria estavam ali vendo aqueles soldados ali não satisfeitos, quebrando suas pernas, né, com a cabeça encharcada de sangue, na coroa de espinho, na coroa da vergonha, na coroa da ingratidão de todos nós. Então estava João e Maria. E aí tem um livro que eu não me recordo agora, que ele fala que naquele instante Jesus espiritualmente desce até João e Maria e conversa com os dois e mostra ali que os dois iriam continuar a sua jornada, continuar o que Jesus tinha trazido. E realmente Maria continua todo o trabalho do Cristo. Então ele diz, mãe, eis aí o teu filho, para Maria. E para João, filho, eis aí a tua mãe. Então ele nos mostrou o amor universal, o amor não consanguíneo, e sim o amor pela humanidade. Então por que Jesus negaria a sua mãe? O que ele quis dizer é que todos aqueles que lhe seguissem seriam considerados seus pais, suas mães, seus irmãos, que seguissem Jesus. E aí nós vamos na ingratidão,
Antes tem a parentela, que eu vou falar um pouquinho só, para a gente não tomar muito tempo. A parentela, nós consideramos sogra, que é parente? Ninguém considera, né? Logo a sogra. Eles fazem tantas piadas de sogra. Outro dia eu ouvi, eu fiquei assim, eu falei bem que ele foi bem criativo, né? Ele disse, não, tem um amigo nosso que não pode sentar aqui conta. Eu falei, pode parar, né? Chega de tanta piada. Ele disse, Deusa, mas não é que foi inteligente. Né? Ele não colocou a sogra na sua barca, né? Colocou só a mulher. Um casal de filhos. Eu falei, meu Deus, aonde ele foi buscar isso? Né? Desenterrou Noé e falou, mas Noé que estava certo, não levou a sogra. Só que também é parente. Os cunhados, os primos, todos, ninguém nasce numa família de paraquedas. Ninguém cai. E nós entendemos muito bem o processo da reencarnação. Enquanto nós estamos vendo aí muitas crianças nascendo, sendo abandonadas, aí a gente diz assim, nossa, mas reencarnar é tão fácil. Não é, não. Vocês lembram lá dos missionários, dos mensageiros? O quanto é difícil reencarnar? Como é feito toda a programação para o reencarnar? Então, se alguém não leu, leiam, gente. Porque nós estamos fazendo um estudo na casa já há algum tempo das obras de André Luiz, né? E agora a gente está estudando, fizemos de Emmanuel os 5 romances, e agora a gente está fazendo Emmanuel e André Luiz. E nós estamos estudando Obreiros. Né? Na verdade, a gente estamos... Porque já lemos isso no início, quando você começa na doutrina espírita, são os primeiros livros que caem em nossas mãos, são os livros de André Luiz, né? Que chegam, Nosso Lar. E aí você, quando começa a ler Nosso Lar, você quer dar continuidade de todos eles. E se a gente quiser entender realmente esse processo de mediunidade, de tudo, André Luiz é formidável nisso, né? Chico foi, assim, aquele médium exemplar para todos nós. Não tem outro, né? A quem nós possamos recorrer nas dificuldades, quando a gente acha assim, só abrir um parênteses, como nós começamos a falar do Chico, e realmente isso pesa muito, né, a questão da mediunidade. Eu não vou à reunião mediúnica porque hoje eu não amanheci bem. Estou com uma dor de cabeça, um mal-estar, e aí você não vai à reunião mediúnica. Imaginemos se Chico, com as suas dores que tinha, com todo o seu sofrimento, deixasse de trabalhar. E às vezes esse mal-estar já é, né, a aproximação dos amigos espirituais que estão chegando. O que nos cabe é a oração, para que nos traga força, coragem e vir trabalhar alegremente. Pode observar que depois você sai feliz da vida e bem, sem dor de cabeça, né? Sem nada. Então Chico realmente é esse exemplo para nós de tudo, como ser humano, né? Como educador de almas. E essa parentela, então, todos somos considerados familiares. Nas instruções dos Espíritos, que aí é que Santo Agostinho nos fala, da questão que mais nós estamos vendo agora, a ingratidão dos filhos para com seus pais. Né? E ele nos diz, Santo Agostinho, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, que revolta sempre os corações honestos. Né? A ingratidão dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. São palavras de Santo Agostinho. Quando deixamos a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes. Muitos vão cheios de ódios violentos, desejos de vingança. Esquecem que para chegar a Deus, uma só é a senha, a caridade. São palavras de Santo Agostinho. E não há caridade que possa, não há coração caridoso
que deixe fazer moradia o ódio. Não podemos mais nos colocar como os leões, como as feras das arenas. Porque quando o ódio chega dentro de nós, nós nos comportamos como os animais que naquele tempo comiam os cristãos, porque estavam com fome. E assim somos nós quando estamos doentes com ódio. Sentimos fome da violência. Podemos observar isso quando saímos. Basta pegar o carro, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dirigir. Tive que dirigir porque filho pedia, marido pedia, né? Mas eu não gosto de dirigir. Porque há uma falta de respeito no trânsito que nos deixa doente. Mas aí eu penso assim, poxa, então eu vou ficar dentro de casa, né? Porque em qualquer lugar há falta de respeito. Então imaginemos nós hoje, estamos na casa de Eurípides Bassanufo, ouvindo uma palestra, que não é do Divaldo Pereira Franco, né? Mas estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus. E podem até não absorver tudo, mas fica sempre um pouquinho que fará diferença no nosso caráter, na nossa conduta, na nossa vida. Então, eu vou ler um trechinho em que Santo Agostinho nos fala, nesse capítulo, e que ele se direciona diretamente aos espíritos na questão da educação que nós temos para com os nossos filhos e dos filhos, o dever para com os pais. Ele diz assim, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Isso dói, gente. Essas palavras de Santo Agostinho nos dói, nos fere. Porque a nossa consciência, ao depararmos no mundo dos espíritos, a nossa consciência pesará muito mais do que agora, porque agora já pesa. Agora já pesa, né? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos sejas concedidos, reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não o foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado revela. E aí onde ele fala, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la, assim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E aí ele fala que desde pequena a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Cabe nós estudá-la. Cabe nós agir como os psicólogos, né? E ver realmente a tendência do filho. E dá para ver perfeitamente
Se quisermos ver nossa, é só procurar nos conhecer, que nós vamos identificar perfeitamente onde nós devemos atuar e o filho que precisa mais da nossa atenção. E para nós encerrarmos, né, tem uma música que é o Sérgio Reis que canta. Eu não vou cantar, tá, gente? Podem continuar sentados. Eu não estou lembrada agora de autoria. É Raul alguma coisa. Eu sempre com Raul Teixeira. Não, não é Raul Seixas. Eu acho que é Raul Teixeira, que é de autoria dele, em que ele fala do filho adotivo, que também são os filhos do nosso coração. E mais ainda, porque são os filhos que nós, num passado, abandonamos. E agora é o momento de recolher e de amar mais ainda. E hoje, que bom que hoje nós estamos vendo cada vez mais, né, pais adotando crianças. E não só os pequenininhos, mas já filhos crescidos. Então, chega dentro do nosso lar aquele espírito que precisa ser moldado. Então, a música é Filho Adotivo. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6, e um eu peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos, eu corri para mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes. Não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, porque eles tinham que estudar. Que sofrimento! Ah, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas eu chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que à custa de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branquearam, o meu corpo está sugado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Passou o tempo, eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e um só o filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande e vai ouvir as minhas preces. Este filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os meus outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais de um pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim para lhe buscar. Arrume as malas e vem comigo, pois venci. Tenho casa, tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei para o alto. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. E aí ele fala que Deus, meu Deus, protege os outros filhos queridos, mas foi o meu filho adotivo que a esse velho amparou. Um pai cuida de 7 filhos, porém 7 filhos não cuidam de um só pai, né? Então, meus irmãos, a hora de cuidar daqueles, como a música é bem colocada, que os cabelos branquearam, que o corpo não suporta mais o peso, né? É hora de abraçar. Quanto tempo perdemos? Aqueles que já partiram foram. Aqueles que estão no nosso lar, quantas vezes deixamos passar despercebidos e não ouvimos porque estão velhos, estão chatos. É assim que nós nos referimos àqueles que muitas noites ficaram sem dormir, que muitas vezes passaram fome para nos alimentar, que se privaram de muitas coisas para nos dar sempre o melhor. É a nossa ingratidão que Santo Agostinho nos fala. Então, que nós podemos, nós filhos, amar incondicionalmente os nossos pais, porque hoje somos filhos, amanhã seremos pais. Da mesma forma que formos ingratos com eles, receberemos também a ingratidão. Então, que Eurípides possa nos abençoar, que esses mentores, trabalhadores anônimos,
que aqui se encontram, preparando esse trabalho, fazendo esse tratamento de almas, de espíritos encarnados que somos ainda, mas que daqui a pouco nós estamos do outro lado de lá. E da mesma forma como eles se sentem, assim também sentiremos a nossa consciência culpada. Então, que nós possamos abraçar não somente aqueles que estão ao nosso lar, mas aqueles que nós podemos identificar bem próximos de nós e depositar o nosso amor. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. E muito obrigada a vocês pela atenção e obrigada aos espíritos amigos pela intuição, pelo amparo.